por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Bem-vindo à faixa bônus do Cultura Livre. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui André Frateschi, lançando o primeiro trabalho solo dele, que é o Maximalista. Esse aqui bonitão, que está na minha mão. Depois eu abro tudo, que é muito bonito. Ele está aqui muito bem acompanhado por Fábio Pinchovski, Piero Damiani, que não está entendendo nada que está acontecendo, né? Esse negócio de rádio, internet, não sei o quê. Às vezes eu acho que eu explico bem, mas não explico muito. É que é um pouco difícil, né? Que bom que você não explica. Vamos lá. Que bom que você não explica, porque eu não ia entender menos ainda. Tá bom. Ó, pois eu tento mais um pouco, tá bom? Também aqui Fábio Guedes. Entendi tudo. Entendeu? Depois você explica pra ele, Fábio, que você sabe, pessoa, ela ganhou estrelinha. E Ângelo Canaã. Ele que é da minha época. Sexy. É. Bom, tem aqui uma pergunta no chat da Juliana Silveira. André, conta mais sobre esse período que vocês passaram no sítio. Quanto tempo levou para fazer o disco? O disco foi feito em bastante tempo. Na verdade, eu acho que foi 1 ano e meio para o disco ficar pronto. Esse processo do sítio foram uma semana, acho que foi 1 semana, que a gente ficou lá sem mulheres, sem internet, sem telefone, sem televisão, sem nada. Só ali com um cozinhando para o outro. Foi gostoso aquele Eram negócio. 4 homens. Eu, o Mauro, o André e o meu cachorro. É. Ficamos nós 4. Foi uma experiência interessante, mas eu não posso revelar muitos detalhes, porque senão vai me comprometer. O sítio é seu? O sítio é meu. E a gente vai sempre, né? O André mesmo, antes de gravar o disco, já tinha ido umas 10 vezes lá em veraneio, né? Mas você gosta de ir lá para gravar também? Não, eu acho que fiz piada, mas eu acho fundamental esse período fora de São Paulo, porque a gente vive numa roda viva muito massacrante, né? É uma coisa que é muito difícil num processo de composição, você tá no meio com o telefone ali, o e-mail, tudo ali, a mulher, tudo ali. Compromissos. É muita interferência num processo que precisa ser integral, eu acho, assim, sabe? Mesmo num disco tão urbano, né? Pois é. Eu acho que você precisa... Eu sou muito adepto do distanciamento das coisas para tentar compreendê-las melhor, assim, né? Isso é um processo pessoal, inclusive, de quando estou no meio do furacão, tentar sair para ver o que está acontecendo. E foi um pouco esse processo também na composição dessas músicas. Foi um pouco se olhar de fora, ver a situação onde está todo mundo, de a gente... no que a gente vive. E eu acho que daqui de dentro, sem sair, ia ter sido difícil de conseguir isso. E aí, você já tinha essas músicas? Não, tudo começou nesse ano e meio aí. Algumas coisas eu já tinha, tinha algumas ideias de música, e aí depois eu trouxe para os meninos e a gente, eles com todo o know-how teórico enfim, musical da história, a gente deu uma... Tudo para mim é muito... Funciona na base do instinto. Eu sou um cara que usa muito instinto tanto como ator como músico também. Então eu tenho umas ideias e a partir dessas ideias a gente foi desenvolvendo o resto das coisas. E aí já saiu um disco duplo? Pois é. E ainda ficou música de fora, né? Ainda ficou música de fora, né? Pois é. Eu já estou me coçando para fazer o outro, eu só preciso fazer um empréstimo no banco para poder fazer. E aí na hora de separar o lado A e o lado B, você pensou em alguma coisa? Tipo, no lado A vai ter isso, sim, no lado B... Sim, eu, no meu modo de entender, são 2 momentos diferentes do disco. Assim. Tem um lado que ele não chega a ser solar, porque eu acho que nada nesse disco é muito solar, mas é um lado um pouco menos sombrio. Então tem um lado A que é um pouco menos sombrio e o lado B que é mais na madrugada. Um é antes da meia-noite e o outro é depois da meia-noite. Assim acho que pode ficar mais claro. Boa, já pode ouvir, começa às 11 Isso. Aqui, aí chega aqui meia-noite, 11h20, assim. Isso aí já é depois, chega... o lado B é depois do terceiro uísque, assim, sabe? Tá. Você já tá meio assim, aí eu... Acho que é um pouco isso. O Anderson está perguntando aqui, a maior parte das canções do disco são parcerias. Como é o processo de criação com seus camaradas? Você faz a letra primeiro ou a música? Aconteceu as 2 coisas, né? E é sempre ou com um ou com outro, né? A gente estava no Nunca com os dois sítio... juntos? Não, eu já compus música com o Mauro, mas nesse caso acabou sendo assim. Mas o André abriu o caderninho dele, a gente começava a tocar alguma coisa, aí ele começava a cantar uma música, a gente, rolou. Não,
tenta outra. Aí ele ia para outra letra e aí, de repente, começava a rolar música, a gente gravava no celular e passava para outra. E a gente ficou nessa semana fazendo meio que Foi um isso, processo assim. divertido porque a gente levou bateria, baixo e guitarra. Nós três. Nós três. Então aí eu ficava tocando bateria e os meninos se revezavam na guitarra e no baixo. E aí as coisas foram aparecendo, assim. Foi muito divertido de fazer. Foi um processo que eu queria E aí, fazer depois de feito o disco, aí você formou a banda. Foi. Eles chegaram depois só. Foi depois, foi um processo que aconteceu depois. Na banda eu chamei outras pessoas para tocar e aí na hora de montar a banda eu não aguentei, porque esses são os meus queridos do coração, são pessoas, além de excelentes músicos, pessoas sensacionais, e aí eu precisava desse amparo, inclusive afetivo, para fazer essa banda desse jeito. É um processo, para mim, que foi muito interessante no sentido de eu sempre estive interpretando alguém, né? Tanto como ator e como músico, quando eu fazia as releituras do Bowie e do Tom Waits. E nesse disco sou eu escancarado, assim, e não tenho nenhuma defesa nesse disco, entendeu? Então precisava ter esse amparo afetivo aqui dos meus comparsas, cúmplices, na verdade, dessa história toda. Total. E na hora de mostrar essas músicas pela primeira vez, você sentiu isso? Senti. Tipo, estou aqui, agora sou eu mesmo. Peladão, assim, sabe? Sensação, aquele sonho, né? Sair sem roupa. Exatamente. Quando a gente sonha que está no teatro, de repente está sem pelado, assim. Foi exatamente essa sensação, assim. Vamos mais uma? Vamos. Pelado na TV? Pelado na TV. Falando em pelado na TV, essa próxima música chama-se Isso é Coisa pra Homem. Pergunta, certeza, dúvida. Azia, pavor do desconhecido. Fome ao meio-dia. Tá duro de manhã. Suco de caixinha de maçã. Preguiça de tomar banho. Acordar com gosto estranho. Perder a hora do trabalho. Açúcar, asfalto, ato falho. Desejar o corpo alheio. Dormir no sofá. Não saber de onde veio. Não saber pra onde vai. Crer. Pensar. Não pensar. Isso é coisa pra homem. Isso é coisa pra homem. De meia gripado, correr na sala parado, mandar e-mail, ficar na média, viver com tédio, tomar remédio, pular do prédio, vai trabalhar, pensar no outro, pisar no outro, calçar o sapato, encher o caderno pra ser eterno, rezar. Fazer bomba, botox, charme, churume, volume morto, volume morto! Isso é coisa pra homem. Isso é coisa pra homem.
Isso é coisa para homem, com o comentário do Martã no final aqui. Ó, o Martã mandou um rock and roll, hein? Nós, Martã! Tem uma pergunta aqui do Hugo Almeida. Sendo filho de quem é, em algum momento você pensou em ser outra coisa na vida que não artista? Vamos falar primeiro quem são os pais, né? Celso Frateschi e Denise Del Vecchio. Denise Del Vecchio. Os dois são atores, grandes artistas atores. E pessoas formidáveis. Você sabe que eu acho que eu nem tive tempo de pensar nisso. Não, né? Foi uma coisa de... Porque naquela época não tinha babá. Lá na época do Sala Especial, não tinha babá. Gente, pra quem não sabe, Sala Especial é o equivalente ao Sexta Sexy de antes. Depende da geração. O Hoje Multishow pra você. enfim. Enfim. Hoje Na já tem época... canais milhões, Pois né? é. Hoje já não. Não, Hoje a gente nem já é muito inocente nosso hoje não dá mais. Enfim, na época do Sala Especial, ninguém tinha babá. Os meus pais eram duros pra caramba. Então eu vivia junto em todos os lugares. Eles tinham uma Kombi que eles se apresentavam e eu ia junto na Kombi. De noite, qualquer coisa, e acabava aquele lugar, o palco, o teatro, a coxia, ficou uma coisa muito confortável para mim, uma coisa, eu me sinto muito, sabe quando você entra num lugar que você fica quentinho? É aquilo ali para mim. Então nunca pensei em fazer outra coisa, realmente, minha avó queria que eu fosse médico, dona Jurema, mas não deu para ser médico, não deu para fazer nada, porque fui infestado de pessoas muito interessantes a vida inteira, assim, de artistas muito interessantes, de suas diversas modalidades diferentes, cenógrafos, iluminadores, todas pessoas muito interessantes que acabaram me seduzindo completamente, além do meu pai e da minha mãe, obviamente. É muito maluco isso, né? Porque quem tem pais que são de outro mundo, né? Quando decidem fazer alguma coisa ligada à arte, é uma luta, né? É uma quebra, né, de paradigma, muito sério. É isso, é o cara que vai... E aí você vê uma pessoa que já cresce, sua filha vai em tudo, o seu já... Olha, ela ainda está muito pequena, eu ainda estou tentando preservá-la um pouco, mas hoje, por exemplo, eu já quase trouxe ela, porque não tem jeito, não vai ter jeito. Não vai ter como, gente. Só que eu quero que ela seja diretora de núcleo, tá? Mas todo pai fala isso no final das contas. Né? Mas aí eu aposto que quando a filha chega em casa e fala, pai, então eu vou ser cantora ou vou ser atriz, o pai acho que rola um orgulho. Claro, imagina. É uma proteção, mas é um orgulho ao mesmo tempo, né? Ah, que bom, não fui eu que escolhi, mas já que ela escolheu, né? Exatamente. Tem aqui uma pergunta do Tadeu. Outro ator que está fazendo sucesso como cantor é o Alexandre Nero, formando inclusive um trio com a Bujanra e com o Carlos Careca. Qual a importância de ser ator para cantar, interpretar músicas? Outra boa pergunta. Um pessoal bem bom mesmo. São contratados, gente, Pô, né? A gente legal. paga um salário mensal, né? Ela Até finge parece. que tá lendo ali, não é? Bom, para mim, essas duas coisas sempre estiveram muito misturadas. Assim, eu não consigo, tanto que eu fui aconselhado diversas vezes no começo da carreira de falar, você tem que escolher uma das coisas para focar, porque senão você vai se perder no meio das duas e não vai conseguir fazer nada. Isso foi verdade até muito pouco tempo atrás. Mas isso, para mim, é uma coisa tão misturada que eu não consigo separar. É uma coisa, para mim, indissociável. Assim. Eu acho, por exemplo, quando você pega artistas que têm uma obra como Bowie, como Tom Waits, ou se você for cantar Chico Buarque, o que quer que seja, as letras têm uma carga dramática muito forte. E que se você tiver uma interpretação além da voz naquilo, você vai enriquecer a tua versão e você vai chegar em mais pessoas. A Elise era uma pessoa que fazia isso divinamente, porque ela cantava, mas ela tinha uma teatralidade incrível, né? Então eu acredito que essas coisas são complementares mesmo. Tanto que esses dois ídolos que a gente está comentando aqui, o Bowie e o Tom Waits, são tanto atores como cantores também, né? E no disco? O que traz de diferente? Porque no palco é bem claro, né, o que o ator traz de importante. Mas tem muita gente que fala isso também, que você falou, né? Não dá para levar as duas. Eu sempre vejo, quando é duas coisas, eu sempre falo, tem que decidir, não dá para ter duas. É mais difícil mesmo, porque você... Por exemplo, eu estou lançando o disco agora, eu acabei de gravar uma minissérie e começo a gravar uma novela agora na sequência. Então eu não consigo me dedicar totalmente para o disco. Mas o que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, fazer uma minissérie, uma novela, também te traz um público, Exatamente, né? ajuda por outro lado. Ajuda entendeu? por outro lado. Você vai... Eu acho que demora mais para construir um caminho, porque você está construindo dois. Mas quando você vê, você tem uma saída. Acho que esse é um pouco o ponto. Assim. Você tem um lugar para onde optar.
Assim, e eu acho que isso é um pouco a tendência da humanidade, assim, sabe? Essa multifuncionalidade, assim. Não são só nos aparelhos. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais fazendo de tudo um pouco, assim. Acho que é um pouco isso. A gente não vive mais uma era de especialistas, mas o Piero que tem uma expressão boa para essa... Você diz que você não é especialista em nada, você é um... Como é que você diz? Eu chamo de... Na verdade, eu chamo de miguelar isso. Mas é assim, é a miguelagem profissional. Na verdade, é assim, quando você é uma profusão de coisas... E tem gente que é assim naturalmente. Eu sou assim, acho que o André com certeza. Ele faz tudo com mais competência do que eu, particularmente, mas é o mesmo espírito. E eu acho que... eu sou um clínico geral da música. Isso, clínico geral. Acho que é uma boa, porque expressão. a palavra mesmo não era essa. Mas é bom, né, ser clínico geral. Porque Não, é isso, né? Especialista é uma coisa que você divide em várias partes, aí você vai em um, resolve uma coisa, estraga outra, aí que estraga outra, né? Melhor ser clínico, melhor ir no clínico geral. Eu acho Então, que aí tem os espaço cubanos pra, que não nos tem... deixam mentir, não é verdade? Mas tem espaço para as duas coisas. Na verdade, só para arrematar, eu acho que o clínico geral da música é o cara que toca instrumento, ele tem um approach musical com qualquer tipo de instrumento que ele toque ou com qualquer tipo de manifestação artística dele. É sempre musical. E você tem os especialistas, você está fazendo aquele programa com os especialistas, são os virtuosos. Sim, esses são os caras que fazem clássica. aquilo ao extremo. Eu conheço muita gente assim que eu venho dessa escola. E eles vão até o fim naquele caminho. Eu parei bem antes deles, mas eu estou olhando para vários lugares. E com certeza nosso... Acho que é meio a nossa praia aqui dessa banda, inclusive. É isso, e cada um escolhe o caminho que é melhor no final das contas. É isso. E eu encavalei duas perguntas uma em cima da outra, né? Você falou do na hora, disco, na né? hora de gravar o disco. Eu acho que eu acabo sendo teatral na hora de compor as letras, não tem jeito, assim, sabe? Tem uma coisa das imagens que vem, tem uma certa dramaticidade mesmo de algumas coisas. Eu não sou um cara que seja de meios, eu sou os extremos, assim. Eu sou ou a pior coisa do deprimido ou eu estou muito feliz. Então, acho que as minhas letras traduzem um pouco esse estado de espírito, assim, essa coisa de ou um desencanto ou então uma paixão. Eu vivo muito nesses extremos, assim. Eu não sou um cara de mais ou menos, assim. Isso é coisa para homem, por exemplo, entendeu? Sei como é. Minha terapeuta sabe Pois também. Pois é. O Piero levantou a mão, gente. Então eu vou deixar ele falar, porque foi de uma fofura ele levantando a mão para falar. Pode falar, Piero. É porque eu acompanhei de perto o processo de gravação e eu queria só falar, eu acho que a pergunta para ser respondida precisa compreender tudo o que ela significa. E eu acho que a parte de fazer as letras com certeza veio do lado dramático dele. Mas a interpretação vocal, e eu posso dizer isso com conhecimento de causa, que eu acompanhei tintim por tintim, vem do ator, tanto quanto do músico, mas ele consegue ser muito expressivo no jeito de cantar, que é, inclusive, a história da Fofo Music, eu acho que é legal comentar, porque a gente compartilha dessa ideia da expressividade em primeiro lugar, sabe? Às vezes até em detrimento da técnica, que é o que eu estava falando dos virtuosos, mas a expressividade, a intenção é muito importante, e ele faz isso muito bem. Vamos mais uma e depois a gente vai falar da Fofo Music. É isso aí. Essa música que a gente vai fazer agora é uma música sobre uma amizade perdida. Então, quem acompanha e vê se você tem a ver com essa história também. Um dia eu e você vamos morrer. E todos aqui, eu sei que vai ser assim. Em São Paulo, Berlim, Osaka ou Pequim, então por quê? Lembre dos nossos dias, o tanto que a gente ria. O tempo era nosso, não tinha casa vazia. Em São Paulo, Berlim, Osaka ou Pequim, se esse é o fim, a vida é assim.
se vê. Eu sei, eu não me enganei. Eu sei, eu não me enganei. Não me enganei. Talvez eu esteja velho, meu amigo velho. Te dedico um trago e sigo o caminho sozinho. Em São Paulo, Berlim, Osaka ou Pequim. Se esse é o fim, a vida é assim. Mas por que nunca mais se vê? Eu sei, eu sei, eu não me enganei. Eu não me enganei. Ah, eu sei, eu não me enganei. Não me enganei. SP Berlim aqui na Cultura Livre. Ângelo tem olho nas costas, né? Você fez sinal e ele estava de costas e pegou, né? Muito tempo tocando junto. Muito tempo já, nem olhou e já pá. Eu falei, nossa. O Leandro tá aqui falando, tem conversa por internet, tem delay, né? Então, para sua avó ficar contente, você pode até interpretar um médico. O pior, já fiz isso. Então, ó, já ficou, já resolveu. E aí a gente vai falar da Fofo Music. Que história é essa da Fofo Music? Muito bem. Chegou a hora da polêmica. Obrigado, Pedro, por trazer esse assunto à baila. Tamo junto. Eu, enquanto ser humano e pessoa física, tenho um certo bode dessa onda Fofo Music que assola a música brasileira. Eu acho que essa coisa de... Primeiro, tem muito furices amorosas, principalmente no rock. Acho que viveu um momento muito grave disso, com os hardcore melódico, essas coisas todas, que as letras todas eram de uma coisa meio corna, assim, né? Eu não sei. Me irrita um pouco isso. E, do outro lado, essas coisas meio tati-bitati, essas vozes infantilizadas que muitas cantoras adotam, assim, essa coisa... Isso a mim, pessoalmente, me irrita um pouco. E eu acho que existem outras formas de expressão na música brasileira que não são privilegiadas por acharem que isso é menos brasileiro. Que, por exemplo, que uma guitarra, que um poste, que uma fumaça de caminhão é menos brasileiro do que um coqueiro, por exemplo. E não é. Eu sou tão brasileiro quanto o Dorival Caymmi. Só que a minha escola é completamente diferente e isso não me faz menos brasileiro. Então, essa brincadeira da Fofo Music é um pouco em cima disso, de dizer que o rock já é uma música brasileira. Porque já está aqui há muito tempo, foi incorporado por diversas gerações que transformaram ele de um jeito e que já fazem do rock uma música tipicamente, genuinamente brasileira também. É basicamente isso. Acho que isso é mais pertinente em São Paulo ainda. Porque em São Paulo a gente vê as flores brotando do chorume de verdade. Aqui a gente está imerso no chorume até a tampa. Chorume, volume morto, leia-se, a mesma coisa.
E a beleza, ela nasce também na sujeira. E ela nasce na coisa dramática. Você não precisa falar de amor. É que as pessoas têm esse estigma de que vai fazer uma canção, então tem que ser para falar de amor. E não é só isso, tem muita coisa para explorar, eu acho. Acho que também quando divide muito o gênero, né? Quando coloca o MPB e aí exclui rock de MPB e fica essas coisas todas. Por isso que música brasileira, acho que é a melhor definição e colocar todo mundo dentro da música brasileira, né? Exato. Todo mundo no chorume. No world music. Divide por letra, né, gente? Né? É isso, pronto. É o especialista. Tem que catalogar e separar numa gavetinha outra, né? Onde vai entrar isso, onde entra aquilo. Porque facilita, talvez, a recepção, mas isso não facilita, na verdade, né? Isso piora um pouco. Eu acho que sim, acho que fica um pouco... Eu acho melhor misturar mesmo. Eu sou a favor da mistura em tudo. Assim, acho que esse é um dos princípios filosóficos do maximalismo. São Paulo é um exemplo disso, que é esse lugar que inclusive vai diretamente contra essas manifestações de separatismo, essas manifestações contra nordestino ou contra qualquer outro tipo de cultura. Porque São Paulo só existe e só tem graça pela mistura. Porque senão ia ser uma cidade como qualquer outra. E esse caldeirão que faz isso dessa cidade tão interessante e essa manifestação artística tão incrível. Então, acho que, enfim, é basicamente isso aí que eu tinha. Tem uma pergunta da Juliana Silveira que acho que vai bem no que você falou agora. Mais do que ator, seu pai é um militante na política cultural com um papel importante nessa área. Sem dúvida. André, você se vê fazendo algo parecido, como, sei lá, sendo secretário da Cultura? Nem a pau. Não, o meu ativismo eu faço do meu jeito, cantando, às vezes participando e me colocando politicamente, que não é uma coisa que eu nunca me esquivo de fazer, mas eu não tenho estômago para a máquina pública. É um moedor de carne mesmo, gente. É um negócio que é muito sério. Você precisa ter muita vocação e eu não tenho essa vocação. Tenho muitas outras, mas tenho essa outras, mas não. Essa não. Essa eu não tenho, não. É a última? Parece que sim. Parece que sim, né? Essa tem clipe que você que fez, né? Foi. Tudo você que gravou. Aquela coisa que eu estava falando da multifuncionalidade. É isso. É isso, um pouco isso. Eu tava esse clipe que eu fiz dessa música, eu estava numa casa do meu cunhado, em Itu, e ficou à noite, e eu fui, as meninas, a Miranda e a Angelina foram dormir, e eu fiquei acordado e percebi a quantidade de LEDs piscando que tem numa casa à noite, que a gente não percebe. E fiquei encantado com aquilo e comecei a fazer o clipe em cima daquilo. Depois descobri uns robôs, que ele tem uma coleção de robôs antigos, super interessante. E aí fui montando o clipe em cima daquilo. E depois misturei com imagens do ultrassom da Angelina. Na verdade, é uma certa esperança no final da música, porque a música diz que a máquina preenche. E no final, no clipe, eu mostro a máquina, na verdade, como uma mulher preenchida de uma criança. Então é um pouco isso. Red alert, glitch, red alert, glitch, red alert, glitch, cyborg, disruptor, alien, android, A máquina preenche, a cabeça esvazia. É sonissânio do hit parede do crânio. A máquina preenche aquilo que me falta, o que podia ter sido um ombro amigo. A máquina preenche, ela me dá bom dia. É sonissânio do hit parede do crânio. A máquina preenche uma sardinha em lata, telefone em gradiente.
mente, sempre me deixando contente. A máquina me entende automaticamente, olho no olho, biometricamente. A tela se ilumina, a vida se espalha, a cor do sangue é vermelho. Glitch, Red Alert, Stadium, Pulsar, Phaser, Shadow, the Android, Alien, the Android. Eu posso decidir se vivo ou morro, porque sou vivo pra cachorro e sei que a máquina preenche, a máquina preenche, a máquina preenche, a máquina, a máquina, a máquina. A máquina preenche, encerrando Cultura Livre. André, muito obrigada. Adorei, finalmente. Roberta, eu vou falar né? para você que eu tinha um sonho de verdade de vir aqui. Eu sou absolutamente fã do programa, fã do teu trabalho. Obrigada. E acho um espaço fundamental e estou muito honrado de estar aqui, de verdade. Estou muito feliz, foi muito bonito, muito obrigada. Fábios, muito obrigada. Tchau, os dois levantam a mão. Econômico. Piero, valeu, muito obrigada. Mesma época. Sexta sexy. Valeu todo mundo que participou. Um beijo, até a próxima.